Prefácio. Lembra daquela menina da segunda série do ensino médio que usava óculos? Aquela de poucas palavras, tímida, de gestos e presenças suaves e que falava baixo? Seu olhar tinha um quê de quem já sabia o que queria da vida. Essa menina foi minha aluna e se chama Érica Sarsur. Isso foi em 2006. Eu era professora em uma escola de grande porte, reconhecida pela exigência acadêmica e disciplinar, que atendia à elite escolar de Belo Horizonte. Essa foi a referência de escola para aquela adolescente, o que dá às experiências narradas neste livro ainda mais contraste e força. Ela concluiu o curso no ano seguinte e então perdemos o contato. Em 2015, já como diretora, fui avisada de que a candidata à vaga de língua portuguesa havia chegado. Pode subir, disseram. Eis que entra a Érica, formada em letras, mestre pela UFMG e fluente em 3 idiomas. Estava no início da carreira docente e trabalhava em uma escola pública de um aglomerado da cidade. Nesse dia, ao chegar em casa, comentei o encontro com um parente que atuava como voluntário no mesmo aglomerado. Ele me falou de Larissa, 13 anos, inteligente e esperta. O pai havia falecido e a mãe era dependente de álcool e crack. Apesar disso, mostrava maturidade incomum. Cuidava dos 3 irmãos de 4, 6 e 11 anos. Mesmo diante de tantas dificuldades, seus olhos ainda brilhavam ao falar do sonho de ser advogada. Esse relato era uma prévia do tecido que eu encontraria nas histórias narradas por Érica. Érica foi escolhida para a vaga. Ao receber a notícia, hesitou. Aceitar significava pedir exoneração da escola pública. Precisava decidir entre a escola particular, onde sempre estudou e que oferecia boas condições, ou permanecer na escola pública, com todas as dificuldades que relatara, e onde provavelmente Larissa estudava. Para minha satisfação, optou pela escola pública. Dentro do meu coração, de educadora e brasileira, senti alegria. Ninguém perdeu nada. Prevaleceu o sentimento de que as Larissas dos aglomerados e periferias teriam a oportunidade de contar com uma excelente professora. Essa experiência me levou a escrever um texto publicado no Pensar Educação, da UFMG, intitulado Uma Escola que Mereça Éricas e Larissas. Enviei para a Érica, que demonstrou grande satisfação. Depois disso, voltamos a nos afastar. Em 2025, durante uma palestra, avistei Érica na plateia. Ao final, ela se aproximou. Outra alegria. Em poucos minutos, entregou-me autografado o seu primeiro livro, Uma Casa com Cheiro de Pão, de 2024. Contou que vivia em São Paulo e lecionava no curso de letras da USP. Aqui, as histórias se cruzam. Érica disse que o texto em que registrei sua escolha pela escola pública havia sido um estímulo para que ela continuasse firme em seus propósitos como educadora, primeiro na escola e depois na formação de professores, e que havia decidido narrar suas próprias experiências. Perguntou se eu poderia ler seus escritos e me convidou a escrever este prefácio. Aceitei de imediato, com alegria e gratidão. Esperei o momento certo para iniciar a leitura, e logo nas primeiras páginas fui seduzida. Li tudo de uma só vez e fiquei profundamente mobilizada. Eu, que trabalhei e escrevi sobre o universo escolar durante décadas, fui atravessada pela realidade dura que se apresentava diante de mim. Não que a desconhecesse, mas porque a escrita tem uma força que nos insere na cena, e aí não há como ficar indiferente. As histórias mostram, entre aspas, crianças e adolescentes de 11 e 12 anos, em sua maioria. Alguns mais velhos, com 13 ou 14. Todos moradores de um lugar muito pobre, onde a infância divide espaço com as obrigações de casa, eventualmente trabalho e, sobretudo, muita privação. Fecha aspas. Os alunos, abre aspas, se batem todos os dias, fecha aspas, encostam uns nos outros sem pedir licença, entre aspas, batem, socam, estapeiam e, entre aspas, passam a mão onde querem, puxam cabelos, calças e blusas.
Érica pergunta: de onde vem tanto ódio? E responde, seguindo a tendência do que veem e ouvem cotidianamente. Surge a todo momento a professora de carne e osso, que não naturaliza o que vê, mas reflete sobre, abre aspas, a lógica perversa do sistema de educação a que hoje assistimos, perplexos e entristecidos. Eles não aprendem, não fazem nada do que deve ser feito. São empurrados enquanto podem, até ficarem estagnados. 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 Repetem, repetem, repetem. Érica e seus colegas conviviam com um sentimento desmobilizador, entre aspas. Estamos sozinhos, cada um consigo, com seus limites, seus pensamentos. A escola está imobilizada pela impotência. Para onde estamos indo? Como vamos chegar lá? Socorro. Fecha aspas. No relato Volta às Aulas, Érica descreve com dor na alma sobre, entre aspas, os profissionais subtraídos em sua esperança, que veem a chama interna se apagar, abre aspas, aquela que um dia lhes deu a alegria de estar com os alunos e iluminou o sonho de ser o profissional que planta sementes, orienta e esclarece. Calou fundo em meu coração a descrição do clima da sala, tomada por um não querer que encheu o espaço. Captei o desamparo dos que lutam contra a ideia de fracasso e sobrevivem, entre aspas, no mar de infinito proceder. A escrita, contudo, não se fixa na terra arrasada. Os mesmos meninos e meninas revoltados e violentos são descritos a partir de dois olhares. Onde nada presta, o texto revela a potência do que não é dito nem visto. Em Nenhum a Menos, surgem os esforços, abre aspas, no limite para que nenhum se perca ou se creia inválido. Todos valem, todos podem muito, todos têm potencial. Eles podem ser, em suas palavras, alguém na vida. Não basta crer, é necessário mostrar que cremos. Eu acredito em você. Fecha aspas. As histórias mostram que a escola é apenas parte de um tecido maior chamado desigualdade social. Cada vida traz um pedaço desse rasgo. O pai ausente ou inexistente. A violência doméstica. O assédio sexual ou o tráfico, que oferecem o curto e sedutor caminho. Esses e essas, já marginalizados na base social que os sustenta, tornam-se cimento e tijolo do muro que obstrui a passagem para as oportunidades do hoje e do amanhã. Elas dão nome e rosto aos meninos e meninas que conhecemos apenas como números de estatística. A história de Antônia, de 12 anos, é emblemática, pois, abre aspas, representa uma quantidade inestimável de crianças cujas vidas seguem na mesma direção. Érica a vê se perder, não de uma vez, mas um pouco a cada dia. E isso dói. Antes mesmo de chegarem à escola, já estão atravessados por inúmeras perdas, baixa autoestima, fome de pão e de atenção, esvaziados em condições básicas que lhes dariam apenas o mínimo para aprender. Pensar o processo educativo exige reconhecer que nenhuma batalha pedagógica pode ser vencida sem que sociedade e lideranças assumam o compromisso de fazer valer a educação em sua essência, aquela contida em sua função social. Não se trata de culpabilizar a escola pública e seus professores. Para Érica, quem lá está chega, entre aspas, ao limite de ação. Atuam um pouco como psicólogos, psiquiatras, oftalmologistas, nutricionistas, médicos, dentistas ou enfermeiros, mesmo não sendo nada disso. Abre aspas, no entanto, precisamos sê-lo. Em alguns momentos surgem lampejos de esperança que iluminam tantas sombras. O encontro da Rosana com Paula Pimenta, a reação dos alunos diante de jovens franceses, ou ainda dos dois refugiados, um sírio e um haitiano, que foram, abre aspas, silenciosamente ouvidos pelos alunos. Abre aspas, fizeram-no com um respeito e ordem que eu jamais houvera visto em uma sala de aula nessa escola. Eles estavam comovidos, e as perguntas que faziam traduziam seus sentimentos, que misturavam curiosidade, perplexidade, empatia. Fecha aspas. São momentos mágicos capazes de mobilizar e transformar os alunos. Nesses instantes, abre aspas, a emoção imensa e verdadeira daquelas crianças
Era maior que a dor, a fome, o descaso, o abandono, a violência, a humilhação. Era maior que a pobreza, que a pequenez, que a falta de perspectiva, que o desprezo, que a ausência de estímulo. Fecha aspas. Abro espaço para que a Érica encerre esse prefácio, pois eu não daria conta de ocupar esse lugar. Abre aspas. Mas, no fim, o conjunto de tudo foi algo maior que todos nós, proporcionado e concretizado pela entrega, pela espontaneidade com que todos se colocaram frente ao novo, ao desafio, à oportunidade. Eu não sabia que tamanha emoção podia acontecer numa escola. Fecha aspas. Bravo! Hoje não peço mais por Éricas, pois elas já estão nas escolas. Peço, sim, por apoio, valorização e amparo das políticas públicas e da sociedade, para que elas tenham condições de permanecer. Aleluia, Eringer Lisboa.